Esta paisagem da Baía de Cascais é lindíssima. Vêem esta terra admirável e luminosa, que é Cascais. Cascais tem muitas coisas dignas de se ver. Isto é de pedra, portanto, não pode haver solas de pedra. Isto pode ser apenas uma oferta aos mortos, para que os mortos possam percorrer os longos caminhos até ao outro mundo. Verdade é apenas isto. Estes objetos, profundamente enigmáticos, foram feitos há cerca de 5.000 anos e foram encontrados nas grutas artificiais de La Praia. Há aqui em Cascais muitos vestígios de uma ocupação romana relativamente intensa. Aqui na área do concelho, imaginem que já encontraram vestígios de 17 vilas. Os romanos vinham por mar, mas vinham pelo Atlântico. De Itália aqui, vem-se pelo Mediterrâneo. Porque é que eles vinham aqui para o lado de Cascais e não se situavam na zona de Lisboa, onde havia uma bela cidade romana, autoridades romanas, já explorações romanas? A minha ideia é que isto já está ligado com as guerras civis. Eram foragidos que procuravam um espaço de paz fora do mundo em guerra. Tenho aqui um capitel romano de uma vila aparecida aqui, não longe de Cascais, mas tenho sobretudo uma peça, a cabeça de um africano. Está finamente moldada, em nenhum museu europeu se guarda qualquer coisa semelhante a esta. A verdade é que os romanos não construíram aqui nenhuma cidade que deixasse vestígios importantes. A explicação é que estas terras, muito perto do mar, eram constantemente flageladas pelos corsários. Apesar de tudo, os pescadores aqui se aguentavam nos seus pobres casebres e quando, já na Idade Média, exatamente em 1364, o rei Dom Pedro, o Pedro da Inês de Castro, e levou esta aldeiazinha de pescadores a vila. E para ela se poder defender dos corsários, mandou fazer o muro. A gente hoje diz muralha. Era um pequeno castelo com 4 portas. Tudo quanto resta é o que está na nossa frente. Ainda se percebe que é uma torre com ameias. Aquela pedra tem 6 pequenos círculos. São as arruelas dos castros. O turismo é uma realidade nova, é uma realidade que surge quando aparecem os tempos livres. E os tempos livres aparecem com a Revolução Industrial. Na Europa, o primeiro turismo aparece nos princípios do século XIX e em Portugal muito mais tarde. É claro que há pequenas atividades, pequenos hotéis, aparecem as primeiras praias. Pode-se dizer que a grande afirmação de um empreendimento turístico em Portugal é a descoberta do Estoril, com um plano de um grande homem, Fausto Cardoso de Figueiredo. Nasceu lá na Beira Alta, a família de gente muito pobre. Aos 12 anos, veio por aí abaixo e meteu-se numa farmácia. Fez-se farmacêutico e mete-se também na política. É um dos homens de confiança do estadista João Franco. Faz também um bom casamento com uma família que tinha uma casa aqui, perto de Cascais. E foi dessa maneira que ele veio aqui e conheceu estas terras. Depois, há uma negociação por causa da linha de caminho de ferro
consegue um resultado extraordinário. Levam a nomeá-lo administrador da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da CP. E é por ser administrador da CP que ele começa a viajar pela Europa. A esposa dele tem problemas de saúde e ele leva com frequência a Biarritz e apaixona-se por Biarritz. Ele lembra-se deste vale e ele pensa, mas isto é uma questão de transformar. Não há jardins, fazem-se. Não há hotéis, fazem-se. Só que, exatamente em 1914, começa a Primeira Grande Guerra Mundial. Fausto Cardoso de Figueiredo. Tenho aqui um arquiteto francês que trouxe de Biarritz, que é o Martinet, e o Martinet diz-lhe é que andam todos lá em guerra, a gente não está na guerra, nós éramos um país neutral, nessa altura, em 14, isto tem tudo a ganhar. Começam os primeiros trabalhos, mas em 1916 Portugal entra na guerra, as coisas complicam-se e em 1930 é inaugurado o Palácio Hotel, feito com uma grandeza, que ainda hoje é um dos melhores hotéis que há em Portugal. Tem ténis, tem piscinas, tem o golfe, tem tiro, tem as praias do Tamariz, é um complexo que abrange tudo e que aspira em qualidade a concorrer com os grandes centros que ele agora já conhece, logo em 26. Fausto Cardoso de Figueiredo consegue um acordo com a CP, esta linha de caminho de ferro eletrifica, estas praias passam a chamar-se todas as praias da linha, todas elas, todas. A estátua é uma obra notável do grande escultor Leopoldo de Almeida. Bom, foi posta aqui quando fez 100 anos que ele nasceu, mas representa o Fausto em jovem. Eu já o conheci bastante mais velho. Cascais recorda na sua praça principal o rei Dom Pedro, porque realmente Dom Pedro é quem transforma a pobre aldeia numa vila que a partir daí vai crescer. Mas perto vê-se o busto de outro rei, o rei Dom Luís. Um fez de Cascais vila, o outro transformou-a numa estância balnear. Antigamente os reis não iam para a praia, as férias eram no campo. É o rei Dom Luís o primeiro rei a vir para a praia. Foi exatamente em 1870. Ele tinha passado o verão em Sintra, mas quando o verão estava a acabar disse: agora vou fazer uma temporada de praia, e veio para Cascais. Foi para a Cidadela, para a casa do governador do regimento. O regimento era o 19 de Cascais. Tinha andado nas campanhas da Restauração e dizia-se que nunca perdeu uma batalha. Punham lá o oficial em cima do andor, era o Santo António. Santo António esteve em todas as batalhas e cada vez que escapava promoviam-no. Ele ainda lá está e já é coronel, o coronel do 19. Agora calculem, se o rei estava na praia, onde é que se iam meter os fidalgos? E começa a haver uma corrida de Lisboa para Cascais. Toda a gente gosta de estar sempre perto do senhor que manda. E os fidalgos começam a vir, e aqui, o mais perto que podem da cidadela, vão fazendo as suas casas. Só que, com que gosto!
é que se pode fazer uma casa em Portugal em 1870. Esta casa foi construída por um banqueiro, George O'Neill. Lá tem os azulejos, lá tem umas coisas a quererem parecer manuelinas, lá tem os elementos góticos, lá tem as janelas de guilhotina e a torre a lembrar os nobres palácios medievais, que aliás nunca existiram em Portugal. Gastou tanto dinheiro que ainda a casa não estava bem pronta, mas já tinha recheio, já era um tesouro. Quando, em 1910, George O'Neill teve que vender tudo isto a um sócio e amigo, que era o Conde de Castro Guimarães. É aqui que estão nas paredes dois grandes retratos que são precisamente os condes de Castro Guimarães. Vem ali o conde de sobrecasaca, ele chamava-se Manuel de Castro Guimarães. Portanto, o rei fê-lo conde do seu próprio nome. Ao lado está a condessa de Castro Guimarães, era Maria Ana Andrade, também filha de gente muito rica, e é isso que permite ao Manuel de Castro Guimarães fazer este belíssimo palácio. O fogão está todo forrado de magníficos azulejos portugueses do século XVII. Aquilo é de 1600 e tal, da melhor azulejaria portuguesa. E fez uma lareira que tem em cima um brasão um bocado esquisito. Ele dizia que era o dele. A flor de trevo é um símbolo da Irlanda. O'Neill era irlandês e fez este teto com toda a simplicidade, a lembrar-se das pequenas florinhas dos campos da sua terra. Como vê no teto, há uma série de brasões, dos brasões mais ilustres de Portugal. Inclusive são lá as esferas armilares, que são o símbolo do rei Dom Manuel I, os brasões dos Menezes, porque ele entendia que descendia da primeira nobreza portuguesa. Mandou decorar toda a sala com quadros que representam figuras ilustres. Aquela senhora com o menino é a Marquesa do Louriçal, está ali o Conde da Ericeira, aqui embaixo está um infante, irmão do rei Dom João V, todos os que ele entendia que era da família. Eu gostava aqui de apresentar aos convidados algumas coisas de órgão que ele aí dedilhava. O órgão que hoje está no Conservatório Nacional de Lisboa foi oferecido por ele, Castro Guimarães. Era um amante da música. Os azulejos são do século XVII, mas depois a parede está forrada de seda do século XIX. Mandou também aqui fazer um fogão com uma grande lareira e em cima está uma moldura de mármore que representa a sua Mariana, a esposa com quem ele casa no fim do século XIX, representada ali à maneira do século XVII. Eu estou agora a mostrar-lhes uma peça que ele comprou por um alto preço, que é o manuscrito da crónica de Dom Afonso Henriques, da autoria do cronista Duarte Galvão. Eu não sei ao certo a data disto, mas é uma coisa entre 1506 e 1514, portanto, nos primeiros anos do reinado del Rei Dom Manuel, e este livro tem o primeiro retrato que se fez de Lisboa.
Manuel de Castro Guimarães passa os últimos anos da sua vida a reunir tesouros. Quando morre, não tem filhos, mas este tesouro, que é o seu palácio aqui na Torre de São Sebastião, deixa aos munícipes do Concelho de Cascais. Durante uma grande parte do século XX, mas especialmente entre 1900 e 1940, pessoas que enriqueciam gostavam de ter uma casa desenhada por Raul Lino. Eu ainda agora vi na grande enciclopédia portuguesa e brasileira um artigo que é da autoria de António Sérgio, e o grande António Sérgio é um dos maiores pensadores portugueses do século passado, pois António Sérgio mandou fazer uma casa a Raul Lino e na enciclopédia escreve o seguinte: o seu papel de inovador e renovador foi extremamente brilhante e o seu bom gosto apuradíssimo, as suas ideias novas, o seu critério aprendido nos grandes centros artísticos do mundo, mas castiçamente adaptado a uma tradição rigorosamente portuguesa, provocaram uma verdadeira revolução artística em Portugal. A ideia de Raul Lino era o de reaportuguesar a construção da casa em Portugal. Quando o Raul Lino tinha 11 anos, o pai mandou-o estudar para a Inglaterra. Vai para um colégio perto de Windsor, um colégio católico, onde ele estuda 4 anos. Depois, para prosseguir já num estudo mais profissional, vai para a Alemanha, começa a trabalhar e começa ao mesmo tempo a frequentar um ateliê de um arquiteto. O arquiteto Carlos Alberto Haupt era uma figura de grande prestígio no seu tempo e, portanto, o nosso jovem Raul Lino é aluno de um grande e prestigioso arquiteto alemão que está apaixonado pelo que diz que viu em Portugal. Raul Lino acaba os seus estudos, cerca de 18 anos, volta a Portugal, vai ao passado buscar elementos que lhe dão uma inspiração para aquilo que ele considera o gosto português. E é assim que surge o estilo próprio de Raul Lino, que aliás começa muito cedo, muito cedo. Olhem, logo em 1902 faz esta casa, é a Casa de Santa Maria, aqui em Cascais. Devo dizer que o próprio Raul Lino sacrificava muitas vezes o funcional ao decorativo. Eu estou aqui a falar numa sala feita por ele, as pedras da lareira foram desenhadas por ele, aquela lareira não servia para aquecer, mas nesta mesma casa lá embaixo está uma chaminé gigantesca, mas a chaminé não tem nem forno, nem lareira, nem fogo. Era puramente decorativa. Isto hoje impressiona negativamente. Hoje nós não fazemos coisas só para parecer. E daí as críticas começaram a levantar-se ao estilo Raul Lino. As coisas criam-se mais funcionais, mais para servir, mais de acordo com a utilidade que iam ter. Raul Lino tinha livros, há um livro, A Nossa Casa, que havia em todos os lares, eu recordo, era pequenino, e o meu pai tinha esse livro. E eu próprio, não escondo, toda a vida fui seduzido por essa ideia de uma casa do Raul Lino. Eu e toda a gente. Nessa batalha, uma batalha que o tempo apagou, o nome de Raul Lino não pode ficar esquecido.
Em 1940 começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Trata-se de disputar o domínio do mundo. Na Europa há só um palmo de terra que vive em paz. É Portugal. E em Portugal há um palmo de paraíso à espera de quem venha. Grandes cartazes afixados por toda a parte dizem que aqui não há guerra, aqui não há bombas, aqui não há perseguições. Bom, e então torna-se realmente um lugar único. É claro que tudo tem o seu tempo e pode-se dizer que o quarto minguante começa em 1970. Primeiro aparece a concorrência do Algarve. O Algarve é outro grande cartaz turístico. O Algarve tem o mar, sobretudo o mar e a praia. Lisboa expande-se, há muita gente que vem para aqui arranjar uma segunda residência e isto aumenta de população e de trânsito e de automóveis e de carros parados e de não se poder andar. Pode-se dizer que aquela qualidade paradisíaca do Estoril é, de certo modo, perturbada pela grande vizinhança de Lisboa. Atualmente assiste-se a uma requalificação da qualidade. É aqui que se realizam os campeonatos mundiais da vela, dos outros esportes náuticos, todos os esportes ligados às ondas, porque há aqui ondas magníficas. Tudo isso está a requalificar esta região que está a readquirir o seu prestígio universal. Em Portugal não faltam regiões à espera de valorização. Estoris há muitos, Faustos é que há poucos. E há uma outra coisa que nos falta. Os portugueses têm de compreender que se nós nos não sustentarmos a nós próprios, ninguém nos vem sustentar.